Olá pessoal, vamos falar hoje, fazer uma review sobre o Castle of Burgundy, clássico do Stefan Feld, atualmente, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o 25º do ranking BGG, bem ranqueado, jogo bem famoso. Então, vamos fazer uma review desse clássico. Eu vou fazer hoje os vídeos um pouco diferente, eu separei, não por tópicos, mas por prós e contras. Aquilo que eu não gostei do jogo e aquilo que eu gostei. Vamos fazer no sentido bate-a-sopra, né? Primeiro falando sobre os contras, depois a gente fala sobre os pontos positivos e, obviamente, os contras. Vou ocupar o maior espaço do tempo aqui. Setup. Eu não tenho insert original, esse jogo eu comprei usado e já veio com o insert da Bucaneiros. Tá? Mas eu acredito que o insert dele original, pelo que eu vi em algumas fotos, alguns vídeos, não é bom. Então, talvez a necessidade de um insert de MDF, etc., tal, de um organizador, seja necessário. Existem também uns saquinhos para você guardar os tiles, fazer o sorteio. Eu acho que aquilo deve agilizar muito também o jogo e tudo, porque ele tem um setup demorado, enjoado. Eu vi alguns saquinhos sendo vendidos a R$75, eu achei até meio caro, então não comprei. Mas você pode improvisar e fazer em casa alguma solução caseira. Enfim, o setup é uma coisa meio chata, tá? Mas nada também assim absurdo. Vamos começar falando aqui da questão do design, que foi outra coisa que eu não gostei. É um jogo feio, é um jogo feio. Eu, sinceramente, eu acho o seguinte, o jogo tem que ser bom, primeiramente. Mas os jogos atualmente estão chegando tão caros que a gente tem que ser um pouco mais exigente com relação à qualidade do material e tudo. A Grow, eu acho que deixou muito a desejar. A edição de aniversário, eu vi em algumas fotos, alguns vídeos, é linda, é muito bonita graficamente falando. Agora, essa edição normal, ela deixa muito a desejar. Eu achei bem uma qualidade de papelão, uma coisa. As cores. Quem é daltônico, eu não sei como é que faz aqui com esse jogo, porque realmente é muito confuso nesse aspecto. Engraçado que o Porto Rico, que a Grow lançou, né, na última versão, eu achei muito boa, né, achei bem interessante, assim, bem bonita. Agora, esse jogo, ele, no aspecto visual, ele realmente, na minha opinião, tem uma nota muito, muito baixa, tá ok? Então, a arte poderia ter tido um capricho melhor e etc e tal. Isso deixou a desejar. Chegando a ser até confuso, na minha opinião, tá? Na hora de pegar os tiles, etc e tal. Vamos falar do fator sorte. Esse jogo tem um fator sorte que ele é mitigado, sim, mas tem um fator sorte ali. Um jogo que você tem que jogar 2 dados, você tem que ficar ali misturando os tiles para saber o que vem, isso óbvio que tem um peso. Né? Às vezes o cara pega a única mina num jogo de 2 jogadores que está disponível ali no mercado, e no mercado negro não vem uma mina. Isso você vai ter problemas se você não estiver na frente da ordem do turno. Né? Eu preciso de um número 1. Pô, esse é um número 4, só tem 1 ou 2 trabalhadores, eu não consigo fazer aquele 4 virar 1. Então você vai, de alguma forma, pegando o que os dados te dão e tentando espremer o melhor, fazer o melhor possível em termos de pontuação. Né? O jogo gira em torno dessa ideia. Você vai perder se der muito azar ou não? Eu não sei. Eu acho que vai te incomodar em alguns momentos, mas eu acho que o seu adversário também em algum momento vai ter azar com os dados também. Eu acho que existem formas de você ir tentando... o jogo se esforça para tentar mitigar essa questão, mas está presente. Os tabuleiros são desequilibrados. Se eu não me engano, o tabuleiro número 8 ele é proibido em campeonatos. Eu não sei se é o 8, mas tem um tabuleiro que é proibido, que já dizem que dá 20 pontos de vantagem já para quem joga com ele. Essa diferença dos tabuleiros é interessante para criar uma aleatoriedade e criar estratégias diferentes. De acordo com o tabuleiro de cada um, você vai ter que elaborar estratégias diferentes. Isso é interessante. Mas existem alguns tabuleiros que são um pouco mais fáceis, outros um pouco mais difíceis. Mas nada também que atrapalhe a experiência do jogo. O fator sorte,
eu estou colocando aqui na parte dos contras, porque ele, para muita gente, incomoda. Mas eu acho que à medida que você vai evoluindo dentro do jogo, que você vai se tornando um jogador melhor, eu acho que isso não vai ter um peso tão grande em termos da experiência. Talvez tenha em uma partida ou outra no início. Uma outra coisa que me incomoda é a questão da interação. Esse jogo tem uma interação muito pequena, muito baixa. Eu acho que é legal quando você tem um jogo em que há uma interação maior. Você tem aqui os blocos, né, que você faz alguma jogada, você fica ali tentando ser o primeiro na corrida, principalmente no início das rodadas, né, aquela disputa, por quem chega primeiro aqui, pega alguma coisa, pego um tile que vai ser bom para o meu adversário, e aí eu tento fazer um bloco, enfim. Tem os bloquezinhos, mas é muito mais você dentro do seu mundinho. Não tem aquela... não é um jogo que você tem tanto o que fazer em termos de debater, conversar lógico, não é um jogo cooperativo, né? Mas existe uma interação que é quase que zero, uma coisa que você olha 90% para o seu tabuleiro, preocupado com o que você vai fazer, e muito pouco do que o seu adversário está fazendo. É importante observar o que ele está fazendo, óbvio, né? Principalmente aquela questão dos navios, a questão da ordem do turno, mas os blocos, essas coisas assim, elas são bem limitadas, né? É um jogo que é muito mais, dá a impressão que é muito mais individual do que você tá ali numa briga, vendo e tomando conta das ações do seu adversário. Agora eu vou bater num ponto que é o que mais me incomodou no jogo, questão do tema. Eu nunca, como um bom Eurogamer, né, não tão Ameritrash, eu nunca me importei tanto com o tema. Por exemplo, eu adoro xadrez. E o tema do xadrez é muito pequeno, né? São 2 exércitos ali, medieval, né? Mas é basicamente um jogo de tática, de cálculo, estratégico, teórico e tudo mais. Mas nos jogos de tabuleiro, eu acho que deveria haver uma preocupação maior com a questão do tema. Por quê? Se você insere um tema dentro de um jogo, isso faz com que a imersão ela seja melhor quando você tem um tema bem trabalhado. Esses dias eu comecei a jogar Twilight Struggle, cara, é uma aula de como o tema está inserido bem dentro do jogo. O Robinson Crusoe também faz muito bem isso. Então isso cria uma imersão, isso cria algo, uma relação sua com o jogo maior, né? E é um jogo matemático de potencializações. Vamos dizer assim, colar o tema com cuspe. Poderia ser qualquer tema, você não se sente um duque lá na Borgonha, vou ali edificar ducados, não tem nada, é simplesmente você calcular e colocando os tiles e fazer ponto, 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 maquininha de aquela famosa salada de pontos e combo disso, combo daquilo, e você não sente o tema dentro do jogo. E eu acho que o Feld poderia, não sei se é característica dele, né, como designer, né, não tenho muitos jogos dele, mas eu acho que faltou um pouco de cuidado nesse aspecto, e eu acho que todo BG, todo board game, eu acho que deve ser bem trabalhado essa questão do tema. O jogo tem que ser bom em termos de mecânica, principalmente, tá? Em termos de experiência. Mas o teminha ele pode estar ali, né? Você te transportar, você se sentir ali mais dentro do jogo. Eu acho que o tema deixou a desejar. Eu joguei ele com 2 jogadores, né? Não experimentei o modo solo dele, mas eu fico pensando assim, eu não sei se eu gostaria de jogar esse jogo com 4 pessoas. Eu acho que deve gerar um downtime muito grande. Se tiver alguém com AP, eu acho que esse jogo deve ser muito arrastado com muita gente. Eu não tive essa experiência, mas eu acho que o jogo para 2 pessoas ele casou muito bem mesmo. Eu acho que para 3 pessoas ainda vai de forma legal. Talvez o terceiro jogador sofra um pouco mais, né, por estar no final ali, tá começando por último, mas não sei, esse jogo aí para 4 pessoas eu não gostaria, não vejo como jogar, né? Eu não falei sobre a faixa etária, 10 anos eu acho que tá ok, tá? 10 anos eu acho que tá
tá de boa. Eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre os pontos negativos, as coisas que me incomodaram no jogo, que eu não gostei, que, na minha opinião, não inviabilizam, vamos dizer assim, ter o jogo na coleção, mas incomodam, tá? São pontos que incomodam e talvez possam até incomodar alguns jogadores mais do que talvez tenha me incomodado. Vamos falar dos prós. É um jogo fácil de aprender, é um jogo que eu mantenho na minha coleção junto com Porto Rico, por exemplo, que é um jogo que é bom para você apresentar Viticulture também, é um jogo bom para você, quem nunca jogou um board game, você quer iniciar alguém no hobby. É um jogo que tem 3 de complexidade no BGG, mas em termos talvez de estratégia, né? De dificuldade ali, de gerenciar o jogo. Mas em termos de aprender as regras e de jogar o jogo, nem tanto. Isso é legal. Acho que ele tem uma boa rejogabilidade, ele tem uma curva interessantíssima de aprendizado. Você termina o jogo, poxa, o que eu errei aqui, o que eu poderia ter feito melhor, o que eu posso fazer melhor para outra partida. Então, nunca uma partida é muito igual à outra, então eu acho que isso é um ponto positivo. Acho que você vai conseguir jogar várias partidas. É um jogo que tem muitas expansões, né? Isso também eu acredito que ajuda não, a criar mais, talvez, mais rejogabilidade e mais opções. Estrategicamente falando, eu acho que o jogo também te prende bastante em termos de você tentar maximizar suas ações, em termos de você estabelecer estratégias. Eu acho que isso o jogo te puxa um pouco para isso, e isso é algo que eu valorizo muito nos jogos. A questão dessa que eu citei anteriormente sobre a salada de pontos, que é uma coisa que eu não sou tão fã, né, nesse aspecto, mas eu acho que no jogo, eu acho que ele acaba sendo trabalhado de uma forma um pouco mais leve, não é uma coisa tão pesada. Eu acho, por exemplo, o Maracaibo bem mais confuso, complicado em termos de salada, de mecânicas, de pontos, do que o Castle of Illusion. O Castle, ele é mais direto e tem lá aqueles combinhos de pontos. Então, eu acho que acaba sendo até uma experiência divertida e que não atrapalha tanto em termos de você gostar ou não do jogo. Enfim, é um jogo que eu recomendo. É um jogo que eu não pretendo deixar, assim, não vai sair da minha coleção, ele vai continuar. É um jogo, como eu disse, que para 2 jogadores funciona muito bem. Talvez para 3 também seja legal de jogar. Então, é um jogo que é bacana sim, é um clássico, é um jogo que muita gente, eu acho que a grande maioria das pessoas vai gostar quando você apresentar, pelo menos para jogar as primeiras partidas, talvez não para ficar jogando muitas partidas, mas é um jogo bacana de ter na coleção, é divertido e apesar dos pontos, desses pontos contra, né, eu acho que você consegue lidar com isso daí. Clássico do Feld, o Feld é amado por muitos, odiados por poucos. Então, vale a pena você ter esse clássico, na minha opinião, acho que na sua coleção, com essas ressalvas. Fique atento a isso, se isso te incomodar, né? Talvez coloque um outro jogo na sua prioridade de lista. Beleza? Até a próxima aí, valeu por acompanhar o canal, acompanhar o vídeo. Fui!